Muito bom dia, minha gente querida! Mais uma semana começando e nós aqui juntinhos para mais uma oração da manhã. Que alegria poder estar juntinho de vocês. Você está na companhia do pastor Daniel nos próximos minutinhos para a edificação da sua fé. Grande honra poder repartir com você este momento. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Decida com calma. O nosso texto devocional é o texto de Provérbios 19:2, que nos diz o seguinte: preste bastante atenção. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Decidir com calma é mais que necessário. Todas as vezes que não temos tempo para pensar nas questões mais sérias a serem resolvidas, geralmente ou nos arrependemos do resultado ou nos entristecemos com ele. O resultado de questões sérias resolvidas às pressas geralmente não é bom. Isso se dá porque nós precisamos de entender a importância da dedicação do tempo. Eu queria ilustrar o que eu estou dizendo neste exato momento, contando para vocês um momento em que eu vivi. Alguns anos atrás, eu me lembro que após um culto, eu estava na porta da igreja me despedindo das pessoas. Então, um dos jovens chegou para mim, um líder da igreja, e me fez uma pergunta, na verdade me pedindo uma autorização. E era um assunto muito sério. Então, ali, me despedindo das pessoas, uma fila enorme de pessoas para me despedir, eu disse para ele que sim. Eu não pensei muito na minha resposta. Não tive tempo e aquele não era o lugar apropriado. Então, fui para minha casa e lá, refletindo sobre o que ele havia me pedido como autorização, eu entendi que não era uma boa proposta. Meus queridos, naquele momento me bateu uma tristeza e também um arrependimento por ter decidido tão precipitadamente sobre um assunto tão sério. Bom, mais do que depressa, isso já era um pouquinho mais tarde da noite, eu mandei uma mensagem para ele dizendo que nós precisaríamos nos assentar com calma e então decidirmos sobre o assunto. Então, eu tive que calçar a cara e voltar atrás na minha decisão, pedindo a ele que então nos assentássemos, refletíssemos sobre a questão e entendêssemos se aquela era uma boa proposta ou não. Bom, o desfecho dessa história foi mais ou menos assim. Eu continuei pensando, segunda-feira era o meu dia de descanso, e aí eu tirei um tempo para refletir sobre aquela questão e entendi que não era uma boa escolha a ser feita, até porque aquilo ia trazer uma consequência sobre os jovens daquela igreja. No dia em que nós conversamos, eu enfatizei para ele algumas coisas que havia pensado e ele não gostou muito não, sabe? Mas depois de levá-lo a compreender os desfechos daquela decisão que seria tomada, ele conseguiu compreender. Então ali nós combinamos algo. Nós combinamos que nunca mais iríamos tratar assuntos tão sérios de uma forma rápida. E assim, eu tomei isso como uma lição para a minha vida. Bom, eu acredito que Deus tem um propósito nisso que você está ouvindo. E o conselho que eu deixo aqui hoje para você é que é preciso, com toda certeza, decidir com calma as questões da vida. O famoso evangelista Billy Graham, ele disse o seguinte: a paciência é um sinal de fé em Deus.
Ser precipitado, ao contrário, pode mostrar nossa falta de confiança em seu tempo perfeito. Bom, nem sempre isso é possível e o dano da nossa precipitação pode ser amargo se não respeitarmos o fator tempo para reflexão. Então, o que fazer de forma prática quando estivermos diante de decisões sérias a serem tomadas? 3 ações importantes. Primeiro, respire fundo. É isso mesmo. Dê uma puxadinha no ar, respire fundo e mantenha o seu coração calmo. Você, quando foi gerado e, a propósito, antes de vir a esse mundo, você passou por um processo. Os seus pais, para verem o seu rosto, precisaram aguardar um tempo. E por que é que às vezes nós nos precipitamos tanto? Parece que queremos que as coisas nasçam antes do tempo, né? Gente, a gente precisa tomar cuidado. Segundo lugar, não se permita ao pressionamento. Às vezes as pessoas vêm nos pressionar. Não deixe ninguém, absolutamente ninguém, te pressionar. Explique que você precisa de tempo. Lembre-se, o mundo de hoje é um mundo imediatista. É um mundo de respostas rápidas, é um mundo sem paciência e, por consequência, é um mundo que vive desagradando a Deus porque falta sabedoria. Bom, nós precisamos considerar a vontade de Deus e preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, que pode levar um tempinho para ser revelado a nós. Pastor Rick Warren certa vez disse: não tome decisões quando está ansioso ou pressionado. Acalme-se na presença de Deus e confie que Ele sempre tem o tempo certo para tudo. Uma terceira ação necessária: dedique tempo para jejuar, se for o caso. Principalmente quando estamos diante de decisões muito sérias. Finalizo aqui com uma expressão de Max Lucado que disse o seguinte: Deus tem uma maneira perfeita e um tempo perfeito. Não precisamos nos apressar. Nossas melhores decisões surgem quando estamos em paz e ouvindo sua voz. O convite de hoje então é: espere até que Deus fale com você e então decida à luz dos cuidados do Pai. Amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado pelo dia chamado hoje. Ensina-nos a decidir com calma as questões, os dilemas, os problemas, as coisas boas e as coisas difíceis da vida. Impulsiona o nosso coração a confiança no Senhor, a entendermos que o Senhor tem um tempo para todas as coisas e que nós precisamos aceitar de bom grado o fator tempo de revelação. O Senhor certamente fala aos nossos corações e nos fala com clareza, para que nós possamos nos debruçar em dedicação à oração e buscarmos a Tua face. E que quando formos decidir, possamos decidir com calma e de uma forma que Te glorifique. Obrigado por essa palavra, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Se você conhece alguém que está prestes a tomar uma decisão, então encaminhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal Acima da Média.